Oi pessoal, tudo bem? Professor Bruno Torres aqui e dessa vez a gente vai conversar sobre as crises epilépticas e epilepsia. Bom, a gente vai fazer essa primeira aula, essa primeira parte, um apanhado sobre as principais condições, terminologia, o que é uma crise epiléptica, o que é uma convulsão, o que é epilepsia, como é que a gente classifica um paciente tendo epilepsia, as diferenças, né, entre uma epilepsia estrutural e uma epilepsia idiopática, quando o paciente tem alterações orgânicas sistêmicas que originam crises, e esse paciente não vai ser classificado como tendo epilepsia, mas sim crises epilépticas reativas ou provocadas. Então tudo isso é muito importante para vocês que trabalham com esse atendimento do paciente crítico. Lembrem-se que o paciente que chega fazendo crises epilépticas em cluster, ou seja, agrupadas, ou status epilépticos, ou crises epilépticas que são autolimitantes, porém a gravidade daquela situação, a dramaticidade daquela situação, faz com que o tutor leve esse animal imediatamente para vocês. E vocês precisam entender o que vai ser feito com ele. Então, nessa primeira aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas terminologias, a maneira de diagnóstico, como a gente vai falar que um paciente tem epilepsia idiopática, que é um erro muito comum, né? Presumir que um paciente tem epilepsia idiopática sem antes ter descartado todas as possibilidades. Eu vou fazer aqui, obviamente, um apanhado mais superficial, ok? Eu indico para quem gostar do tema e quiser se aprofundar, nós temos um curso somente de epilepsia que vai compor aí um pouco mais de 8 horas, passando por várias etapas da epileptologia canina. Depois vocês podem procurar lá no Neurovet, no meu canal do Instagram. Então, por agora a gente vai fazer esse apanhado mais superficial. Vou falar dos principais fármacos que vão ser utilizados como terapia antiepiléptica nesses cães e gatos. Só para a gente ter um embasamento para passar para a próxima aula, que aí sim é direcionada para cluster e status epilépticos, que na linha de frente de vocês é muito importante e é uma alteração significativa que vocês vão estar vendo aí no dia a dia do atendimento de urgência e emergência, ok? Vamos lá. Então, a primeira coisa, o que é uma crise epiléptica? É bem importante que a gente entenda que a crise epiléptica ela é um sinal clínico de que algo está mal, algo está alterado no que nós chamamos de limiar de excitabilidade. Antes a gente chamava de limiar convulsivo, né? Então, esse limiar de excitabilidade, cada indivíduo tem um limiar específico, alguns mais baixos, vão estar mais predispostos a desenvolverem crises epilépticas. Alguns têm esse limiar mais alto, são mais difíceis de terem uma crise epiléptica. Então, esses sinais clínicos, por conta da diminuição desse limiar, eles vão aparecer toda vez que esse cérebro, especificamente, estiver sendo desafiado. E aí a gente pode pensar que seja por uma alteração de má formação, que seja por um problema metabólico, por uma neoplasia, por problemas nutricionais, por infecções, inflamações, a própria idiopática, que seriam alterações microestruturais, hoje sendo muito correlacionadas com a genética, né? Então as epilepsias de origem genética, que serão chamadas de epilepsia idiopática, as questões traumáticas, as intoxicações, né, os problemas tóxicos e os acidentes vasculares. Tudo isso pode fazer com que um paciente, frente a esse problema, desenvolva uma crise epiléptica. E a gente precisa entender, então, qual é a causa base. Vocês conseguem reconhecer aqui, então, que não é somente entrar com terapia antiepiléptica e mandar o paciente para casa. A gente precisa entender o porquê que ele está tendo crise epiléptica. E mais do que isso, se ele realmente vai desenvolver a doença epilepsia. A gente vai ver no próximo slide a definição exata do que é epilepsia. Então, a crise epiléptica, como vocês podem ver aqui, são sinais clínicos paroxísticos. O que é paroxístico? É aquilo que acontece de tempos em tempos, ou seja, de maneira episódica. O tutor geralmente vai relatar: meu animal está normal, de repente ele tem um episódio que ele fica todo alterado. Tá? Então, isso é paroxístico. Então, existem vários distúrbios que são paroxísticos que vão entrar na lista de diagnósticos diferenciais de uma crise epiléptica. Lembrem-se que muitas das vezes o tutor não vai assistir, ele não vai presenciar a crise epilética do seu cão, ou aquele evento que ele julgue ser uma crise epiléptica. Hoje em dia é muito fácil, né, com um celular, a pessoa gravar aquela alteração e trazer para o médico veterinário. Isso nos dá um embasamento muito mais substancial do que pode estar acontecendo, se aquilo é uma crise ou não. Porque o paciente pode ter diversos outros
outras alterações episódicas que podem ser confundidas com crise. Tá? Vai ser bem importante fazer essa investigação inicial. Além disso, esses sinais clínicos eles podem ser estereotipados. O que quer dizer isso? Bom, a clínica do paciente, o fenômeno clínico, a gente chama de fenomenologia clínica desse paciente, vai estar diretamente relacionada com a área do cérebro que está sendo mais demandada. Até porque, vocês vão ver aqui, que a crise epiléptica ela é uma atividade excessiva e hipersincrônica de certas populações neuronais, num ponto específico ou em todo o cérebro, o que vai então gerar crises que podem ser focais, quando essas alterações hipersincrônicas forem localizadas em um dos hemisférios cerebrais, ou crises generalizadas, quando todo o cérebro está disparando de maneira hipersincrônica de uma vez só. Então, quando elas são focais principalmente, dependendo da área que está iniciando essa crise epilética, que está disparando essa crise epilética, nós vamos chamar essa área de zona epileptogênica. Dependendo daquela região, a função daquela região, que aquela região é responsável, vai estar alterada. E os sinais clínicos podem remeter exatamente a essa área. Exemplo, córtex frontal. O córtex frontal, se o paciente tiver lesão ou a zona epileptogênica estiver no seu córtex frontal, pode fazer alterações de comportamento. O paciente pode ter alterações comportamentais episódicas, que seriam as crises epiléticas desse paciente. Se pegar a área motora frontal, esse paciente pode ter alterações motoras. Se for generalizada, são as famosas convulsões, a gente vai falar daqui a pouco, inclusive com essa diferença de convulsão e crise epiléptica. Se estiver pegando a área lá de córtex occipital, que é responsável pela formação da imagem, o campo visual, vamos dizer assim, esse paciente pode ter alterações súbitas de alterações de visão, pode ter cegueiras que sejam intermitentes. Claro que no ser humano isso é muito mais fácil de ser reportado, porque são sintomas, o ser humano fala o que está acontecendo. O cão não. É um trabalho muito mais difícil a gente entender as crises focais do que as generalizadas. Um tutor consegue muito bem chegar para você e falar assim, meu cão ou meu gato teve uma convulsão, que é uma crise epiléptica generalizada. Todo o componente motor que ele começa a fazer pedalagem, ou fica esticado, fica todo rígido, contraído. Então é muito fácil identificar esse tipo de crise epiléptica. Porém, as crises focais podem ser muito discretas, muito mais brandas e passarem inclusive desapercebido, por falta de conhecimento. Muitos veterinários ainda não sabem que essas crises focais são tão prevalentes na medicina veterinária, assim como são na medicina humana. Então é importante que vocês se atentem para isso, saibam reconhecer essas crises focais, ensinem esses tutores para investigação, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço daqui a pouco quando a gente chegar nesses vídeos, e aí a gente vai fazer uma investigação mais aprofundada para entender. Esse episódio que essa pessoa está contando, relatando que o cachorro ou o gato fica esquisito, pode ser uma crise epiléptica ou não, ok? Então estereotipado é a característica de que o paciente tende, a grande maioria das vezes que ele vai ter uma crise, os sinais clínicos vão ser semelhantes, porque a zona epileptogênica que vai disparar esse gatilho vai gerar sempre aqueles sinais clínicos. Embora um mesmo paciente possa ter, não é o mais comum, mas pode acontecer, ele possa ter diferentes tipos clínicos de crises epilépticas. As crises geralmente são autolimitantes, elas são transientes, demoram aí segundos, até 1 minuto, 2 minutos no máximo. Uma crise que é autolimitante, que ela é transiente. Tá? E durante a crise epiléptica, tudo que o paciente está vivenciando ele é involuntário. O paciente não tem condição de parar aquele movimento ou aquelas alterações clínicas que ele está apresentando porque ele quer. Então eu falo muito assim, eu faço muita comparação com a epilepsia do ser humano. Então eu posso muito bem ter uma área específica motora relacionada com a minha mão, contralateral. Então meu córtex frontal esquerdo, uma parte específica relacionada com movimentação no meu braço contralateral, está disparando. Então eu começo a fazer aqui uma crise epilética motora, de alguns dedos. Eu posso, por ser focal, eu não preciso perder a consciência, eu posso estar completamente consciente, vendo o que isso está acontecendo, mas eu não consigo parar essa atividade. Essa atividade é involuntária até que ela entre em autolimitação. Ok? E aqui eu já estou dando um outro subsídio para vocês entenderem uma coisa importante. Não dá para vocês classificarem se um episódio é crise epilética ou não, se o cachorro ou o gato respondem ao tutor no momento.
Porque vai ter crise epilética que o paciente não perde a consciência. Tá? Então não é pela permanência ou pelo comprometimento da consciência que você vai julgar se aquilo é uma crise epiléptica ou não. Beleza? Lembrem-se também, então, como eu já falei, os sinais clínicos eles podem ser motores, sensoriais, do sistema nervoso autônomo e comportamentais. Esses sinais podem vir de maneira isolada ou podem vir de maneira conjunta entre eles. E aí vem o termo epilepsia. O que é a epilepsia? Epilepsia, então, é a doença cerebral, é o distúrbio cerebral, que algo está alterado no cérebro desse paciente que faz com que ele tenha crises epilépticas de maneira recorrente, de maneira espontânea. E aí nós vamos estudar mais para frente, né, as duas classificações. Idiopática, que é aquela que não tem um fundo conhecido, hoje tem sido muito associado com alterações genéticas em raças predispostas. E existe a epilepsia estrutural, onde existe lá uma doença de base, seja neoplasia, malformação, infecção, inflamação, tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente, né, Dummy-TV, que esteja levando secundariamente a crise epiléptica de maneira recorrente, ok? Então, lembrem-se que a epilepsia ela é uma doença cerebral que ela não vai ser somente caracterizada por gerar crises epilépticas de maneira recorrente, mas também ela gera consequências neurobiológicas, psicológicas e sociais, inclusive na interação desse paciente nosso, né, com seus tutores. Nós sabemos que a vida da família que tem um pet que tem epilepsia, ela vai muitas vezes girar em torno desse pet por conta das medicações que tem que ser feitas nas horas exatas, por conta do impacto dramático que o tutor tem, esse impacto, né, psicológico de ver aquele animal fazendo suas crises, principalmente quando são convulsivas, feias. Então existe muito desenvolvimento de alterações psicossociais com os tutores e também com o próprio cão, que começa a ter distúrbios comportamentais de diversos tipos, e a gente vai precisar também tratar tudo isso. Não é só tratar a crise epilética. A gente tem que achar a causa base se é que ela existe e também tratar essas condições de comorbidades associadas, principalmente relacionadas com distúrbios comportamentais. Vou deixar para vocês algumas literaturas, algumas leituras bem interessantes relacionadas com essa qualidade de vida do cão epiléptico e da família, do cão, do gato, da família, que tem sido muito discutido hoje em dia. Vale muito a pena vocês lerem esses trabalhos para que vocês entendam melhor, né, baseado nesses estudos de questionário, como pensa o tutor de um paciente epiléptico. E com certeza essa comunicação de vocês com eles vai ser muito mais facilitada. Lembrem-se que é uma doença crônica e que vai acometer, né, populações de até 0,6% a 0,75% de uma dada população canina. E nos gatos existem menos estudos. O último estudo maior, que fala a relação de prevalência, vai mostrar que cerca de 3,5% dos gatos podem desenvolver epilepsia. Tá? Então a gente espera maiores estudos, principalmente relacionados a gatos, para entender se realmente é tão alta essa prevalência assim na medicina felina, e para que a gente saiba um pouco melhor sobre todo esse desenvolvimento e a terapia nos gatos. Existem mais estudos em cães do que em gatos também na epilepsia, assim como várias outras doenças, né? Eu poderia falar aqui para vocês, né, se a gente for conversar sobre a parte de fisiopatogenia, como se desenvolvem as crises epiléticas, eu poderia falar aqui para vocês um dia inteiro. Na verdade, no curso de epilepsia canina que eu falei para vocês antes, nós temos uma aula somente desses mecanismos, tá? Então, para vocês aqui nesse curso, que é mais voltado ao intensivismo, não cabe a gente entrar muito nesses méritos, mas lembrem-se que, de uma forma muito geral, tá, muito generalista, para toda sinapse excitatória existe uma inibitória. O nosso encéfalo ele precisa trabalhar de maneira equilibrada. Então existem sinapses excitatórias, e a gente dá o exemplo do principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, que é o glutamato, e o principal inibitório do sistema nervoso central, que é o ácido GABAérgico, que vocês conhecem muito bem, o GABA. Esses caras precisam estar em equilíbrio. A partir do momento que o paciente perde esse equilíbrio, por algum motivo, seja de origem genética ou, de novo, de origem estrutural, esse paciente começa a ter ou um excesso de excitação ou uma diminuição da inibição. De qualquer forma, a perda desse equilíbrio é que vai fazer com que esse paciente comece a disparar crises epilépticas. Okay? E aí tem muitos mecanismos envolvidos
nessa situação. O que vale a gente lembrar aqui, como ponto importante, é que nós precisamos reequilibrar esse cérebro. Esse limiar de estabilidade ele precisa ganhar novamente a normalidade, equilíbrio. Então a gente vai tentar jogar para cima esse limiar de estabilidade para esse paciente não entrar nas crises epilépticas de maneira recorrente ou pelo menos tão frequentes e graves da melhor maneira que a gente puder. Lembrando que desde 2015 para cá, alguns papers foram publicados compondo o que nós chamamos de consenso de uma força-tarefa na veterinária para o estudo da epilepsia dos animais. E isso foi encabeçado pelo professor Holger Volk, que então juntou uma equipe de especialistas, não somente veterinários, mas também pessoal de farmacologia, pessoal que trabalha com a parte de medicina, comportamentalistas, enfim, tem muitos profissionais gabaritados que estão fazendo essa força-tarefa para, até 2014, a gente seguia muito a medicina humana, né? Então, existe aí uma entidade que nós seguíamos os passos dela e tudo que ela fala em relação à epilepsia humana nós seguíamos, né? Mas, obviamente, vocês entendem que a medicina veterinária, os nossos pacientes, eles têm suas peculiaridades e já estava mais do que na hora de nós termos esse próprio consenso, não mais seguindo a ILAI, né, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia, que é humana, e agora sim tendo o nosso próprio consenso feito pela força-tarefa da veterinária. Então tudo que eu estou falando para vocês aqui é embasado no que nós temos de mais recente relacionados a esses papers do consenso. Tá? É uma maneira da gente começar a falar a mesma linguagem. Então, muito cuidado com isso. Existe muita literatura que ainda traz termos inadequados, termos mais antigos, que precisam ser reciclados. Eu estou falando para vocês aqui todos os termos que são os mais recentes e mais corretos. Tá? Leiam esses papers, eu vou colocar uma pastinha para vocês também com todos eles, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas terminologias, algumas eu já dei aqui algumas dicas e a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nisso. Quando um paciente tem um cérebro normal, um limiar de excitabilidade normal, ele não tem epilepsia. Entretanto, ele está sendo desafiado por um insulto, seja ele tóxico ou seja ele metabólico no seu organismo, ou seja, pensa lá num cão que comeu algo que o intoxicou, tá? Um tóxico. E isso vai fazer com que ele possa desenvolver crises epilépticas. Né? Se isso chegar na circulação sanguínea encefálica, pode fazer com que ele tenha crises epilépticas. Uma alteração metabólica endócrina do paciente, alterações eletrolíticas, hipoglicemias, alterações relacionadas com excesso de uremia nesse paciente, num paciente que tenha desenvolva uma encefalopatia urêmica, ou alterações hepáticas, né, uma encefalopatia hepática. Tudo isso são alterações lá endócrinas, metabólicas, que podem fazer com que haja diminuição do limiar de excitabilidade desse paciente e ele começa a disparar crises epilépticas. Nesses casos, o cérebro é normal, não tem uma doença de base no cérebro. É algo sistêmico, orgânico, que está alterado e chegando nessa circulação sanguínea encefálica e vai desenvolver crise epilética. Para isso, nós daremos o nome de crises epilépticas reativas, também chamadas de crises epilépticas provocadas, ok? Esse paciente, uma vez tratada essa condição sistêmica, seja intoxicação, seja os problemas metabólicos, uma vez que isso é possível de ser tratado, esse paciente não vai desenvolver epilepsia. Ele não vai continuar tendo crises recorrentes. Portanto, não podemos falar que esse paciente tem epilepsia, ok? Esse paciente tem crises epilépticas reativas ou provocadas. Bruno, mas e se chegar um paciente intoxicado para mim? Você está falando então que ele não tem epilepsia, mas aquele monte de crises epilépticas que ele está tendo não precisa ser tratada com um antiepilético? Precisa. Até que você resolva a causa base, até que você resolva a intoxicação, se é que isso vai ser possível, se é que você resolva o problema metabólico, se é que isso vai ser possível, você tem que entrar com antiepiléptico para você não deixar esse paciente ficar fazendo crises. Lembrem-se que existe um mecanismo que nós chamamos de ignição. Quanto mais crises um paciente tiver, mais ele terá no futuro. E se ele chegar a ter status, áreas específicas com intensiva atividade epiléptica, é claro que ele pode gerar uma lesão naquela área. Tá? Isso é uma coisa muito estudada, tem um pouco de controvérsia ainda, mas o excesso de crises epilépticas pode levar a uma lesão importante e a partir dessa lesão, aí sim ele se desenvolve com epilepsia.
nesses pacientes que não desenvolveriam epilepsia por uma intoxicação ou problemas metabólicos. Ok? Então, tratem essas crises epiléticas, tratem o paciente. Se foi eficaz o tratamento do paciente na causa base de intoxicação ou problema metabólico, aí sim, depois a gente vai retirar esse antiepilético no momento oportuno. Ok? Claro que existem casos onde isso não vai ser possível. Um exemplo, um paciente idoso, super idoso, que desenvolveu lá uma hepatopatia importante, irreversível, e agora começa a fazer encefalopatia hepática. É claro que você, se isso não for reversível, você não vai conseguir tirar a causa base, e esse paciente terá a tendência de desenvolver crises epiléticas para o resto da sua vida. Então ele vai ter que ter todo um monitoramento, um tratamento, né, vai ser um manejo hepático para hepatopatia, e também ele vai precisar tomar antiepilético, talvez até para o resto da sua vida. Tá? Então isso tem que ficar muito claro. Crise provocada é o sinônimo de crise reativa, vocês vão ler isso no consenso e a partir de agora nos trabalhos. E o conceito de epilepsia, que eu falei para vocês o que é, mas assim, como a gente vai falar, a partir de quando a gente vai falar que um paciente tem epilepsia? Então o consenso traz isso de maneira muito clara para a gente. Se um paciente tiver pelo menos 2 crises, com intervalo mínimo de 24 horas, desde que nós tenhamos descartado condições tóxicas e metabólicas, ou seja, esse paciente não tem crises reativas, ok? Chegou para você hoje fazendo crise epilética agora. Aí você descarta possibilidades de intoxicação e possibilidades de alterações metabólicas. Ótimo, ele não tem crises reativas ou provocadas. E vamos supor que depois de 24 horas dessa primeira crise, ele tem uma segunda crise. Ele já pode ser classificado como tendo epilepsia. Ok? Esse é o conceito hoje de epilepsia, para você falar que o paciente tem essa doença cerebral. E a gente vai precisar entender o porquê dessa epilepsia. A gente vai, depois de já ter descartado as questões orgânicas, né, toda aquela bateria de exames multiorgânicas para você excluir crises reativas ou provocadas, a partir de agora a gente vai começar a tentar estudar o que tem aqui dentro desse cérebro. Existe uma doença de base gerando essa epilepsia? Ou pode ser uma epilepsia idiopática? É isso que a gente vai querer entender. E aí, finalmente, nós temos o termo convulsão, que por muito tempo foi o mais empregado dentro da epileptologia. Convulsão, o próprio consenso, ele traz finalmente como um termo leigo. É um termo que a gente está acostumado no nosso dia a dia, a gente vai continuar falando, principalmente com os tutores. Os tutores entendem muito bem uma convulsão, o que é uma convulsão. Entretanto, pensem muito bem, convulsão não é sinônimo de crise epiléptica. Convulsão é um dos tipos de crise epilética que um paciente pode ter. Então, se a gente investigar somente com o tutor, seu cão já teve uma convulsão, ele vai pensar naquele cão se debatendo, naquele gato se debatendo, babando, salivando, às vezes urinando, defecando durante uma crise epilética. Ele sabe muito bem o que é uma convulsão. E ele vai falar para você, não, nunca teve uma convulsão. Se você, a partir de agora, não começar a fazer uma intervenção e perguntar sobre possíveis crises epiléticas focais, você pode deixar isso passar batido e você pode comer bola. Então, a partir de hoje, né, eu estimulo muito a vocês que façam essa pergunta da convulsão e, em seguida, ok, mas e se o animal tem algum tipo de tique, ele fica fazendo movimentos de mastigação, muito de lambedura, como se estivesse tomando um choquinho, às vezes fica olhando para o nada, condições semelhantes a tremores. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês de pacientes que fazem esse tipo de crises epiléticas e eu sempre lembro, não quer dizer que cada um desses sinais que eu mimetizei agora, que isso necessariamente seja uma crise epilética, mas pode ser e a gente vai precisar trabalhar e fazer os diagnósticos diferenciais para entender se isso é ou não é uma crise epiléptica, ok? Então, convulsão, a gente só vai utilizar esse termo, se vocês quiserem continuar utilizando, claro, quando a crise epiléptica for generalizada e com componente motor. Nem toda crise generalizada vai ter componente motor. Tem muitas que são não convulsivas e eu vou mostrar para vocês também. Então, muito cuidado com esse termo quando utilizá-lo, utilizem de maneira adequada. Aqui eu trago para vocês, então, a nova classificação quanto ao fenômeno clínico das crises epilépticas, de acordo com esse consenso da Força Internacional para a Epilepsia Veterinária. Então, são 3 tipos clínicos de crises epilépticas que o paciente pode desenvolver. Crises epilépticas focais ou parciais, tanto faz, os 2 termos são aceitos.
crises epilépticas generalizadas e, finalmente, crises epilépticas focais que evoluem para generalizadas. Esses são os 3 tipos, cada um deles com seus subtipos. Vamos ver aqui. As focais podem ser motoras, autonômicas, sistema nervoso autônomo, ou comportamentais. E claro que isso aqui pode estar misturado. No mesmo paciente, tendo uma crise focal, ele pode ter todos os sinais ao mesmo tempo. Nem sempre ele precisa perder a consciência, ok? Ele pode ou não perder, isso já não é tão importante mais. Antigamente existia uma classificação, a classificação antes dessa, de 2015, falava-se muito em crises focais simples ou complexas. Simples quando o paciente não perdia a consciência, complexa quando ele poderia perder parcial ou totalmente essa consciência. Mas isso é muito subjetivo, é muito difícil você saber se realmente esse paciente perdeu ou não a consciência. Tá? Lembre-se que consciência não é simplesmente eu estar acordado aqui. Eu posso simplesmente estar aqui, ó, e ter uma crise de ausência, que é uma crise generalizada, onde eu perco completamente, inclusive a memória retrógrada desse tempo que passou. Tá? Um tipo muito comum em crianças e tem sido identificado na medicina veterinária. Depois eu vou mostrar alguma coisa relacionada a isso para vocês. Muito bem. Crises epiléticas podem ser generalizadas, e aí vem as convulsivas e não convulsivas, que bem capaz que esses termos mudem nos próximos consensos para motoras e não motoras, assim como está seguindo na medicina. Então, motoras ou convulsivas, existem as tônico-clônicas, somente tônicas, o paciente está rígido e todo esticado. Clônicas, rígido e todo contraído. Tônico-clônico, tônico-clônico. Tá? É muito comum o animal ficar pedalando, fazendo movimentos tônico-clônicos durante uma crise epiléptica. Mioclônicas, onde vários grupamentos musculares começam a fazer como se fossem tremores. Né? Lembrem-se também, existem mioclônicas focais, né? Aqueles choquinhos que eu falei assim para vocês, são crises mioclônicas focais, que cuidado, não confundam isso com aquela mioclonia da sinomose. Lembrando que a mioclonia da sinomose, ela vai ser contínua, ela não tem episódios, ela não para frente a uma anestesia, frente a uma sedação, frente a um fármaco antiepiléptico. A mioclonia da sinomose é uma sequela relacionada com desmielinização, onde um grupo muscular vai continuar tendo isso. Com o passar do tempo, pode ser que diminua, até que suma em alguns pacientes. Tá? Mas ela não é episódica, diferente daqui das crises epilépticas mioclônicas. E, finalmente, as focais que evoluem para generalizada. Qualquer um dos tipos focais que evolui para qualquer um dos tipos de generalizada. Ok? Vamos ver alguns vídeos sobre isso. Então aqui eu vou mostrar para vocês, de acordo com o que nós estamos vendo aqui nesse esquema, como se fosse o cérebro, né? Então pense nos 2 hemisférios cerebrais, a parte telencefálica, 2 hemisférios, e a parte diencefálica, né? Essa região aqui que vai unir os 2 hemisférios cerebrais, onde está a região talâmica, aderência intertalâmica, epitálamo, subtálamo, hipotálamo, enfim. Então, nesse caso aqui, imaginem vocês que em um dos hemisférios cerebrais esse paciente começa a ter um gatilho para uma zona epileptogênica. Essa aqui, então, seria a zona epileptogênica desse paciente, que não vai generalizar secundariamente, vai ficar somente, vai iniciar e terminar como crises focais. Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui vocês estão vendo um vídeo de um paciente que está fazendo essa lambedura excessiva. Na verdade, ele está fazendo os movimentos que no termo inglês nós chamamos de chewing gum, que traduzindo seria mascar chiclete. Isso já está de uma forma muito exacerbada. Isso aqui pode começar de uma maneira muito discreta e piorando com o tempo. Claro que nem sempre que um paciente está fazendo esse tipo de movimento precisa necessariamente ser uma crise epilética. Para isso nós vamos fazer o descarte de diferenciais. Será que não tem alguma coisa na língua, na boca, orofacial? A gente precisa fazer o descarte de todas essas possibilidades. Esse paciente, vocês vão ver que na hora que ele começar a tentar fazer marcha, vocês vão ver que ele tem inclusive hipermetria associada, ó, agora, ó, olha só a hipermetria dele, andando que nem um soldado, né? Porque ele tem uma neoplasia encefálica que comprime já o cerebelo e também comprime o cérebro, fazendo com que ele desenvolva crises epilépticas. A partir daqui, ele começa a fazer crises epilépticas generalizadas também. Tá? Não é necessário, ele poderia continuar só nas focais. Mas como é um processo evolutivo, expansivo de uma neoplasia, esse animal vai começar a fazer convulsões também, crises epiléticas generalizadas, tônico-clônicas. Ok? Reparem esse cão. Então é um cão que é um Border Collie, uma raça bastante predisposta à epilepsia.
E vocês estão vendo que ele está fazendo movimentos como se estivesse observando moscas imaginárias. Ele está observando alguma coisa que não está ali. O termo em inglês é fly catching ou fly biting. Fly mosquito, catching de pegar mosca, biting morder mosca. Tem cão que vai fazer movimentos como se estivesse mordendo mosca. Então ele olha para um lado, olha para o outro, como se tivesse alguma coisa ali que não existe, é imaginário. Né? Nós acreditamos que isso sejam alucinações visuais que estejam associadas com esses distúrbios epilépticos. Isso pode demorar também, né, minutos, ou pode começar a ser muito frequente. Vocês estão vendo aqui que existe uma série de estímulos para que ele esteja atento aqui na mesa, né? Tem comida e tudo mais, e ele não está nem um pouco preocupado com isso. Ele só está ligado naquilo que ele está vendo. Tá? Agora ele volta mais ou menos à sua normalidade. Reparem esse gatinho aqui, ele vai fazer movimentos que eu falei para vocês, né? Mioclônicos, como se ele estivesse tomando pequenos choquinhos. Então ele vai fazer movimentos na face. Ó, reparem agora, ó. Isso. Isso é muito discreto, né, gente? Imagine, olha de novo. Imagine a quantidade de proprietários que deixam isso passar de maneira desapercebida. Se não for um proprietário muito atento, não vai ver esse tipo de alteração sutil. Tá, então aqui nós estamos vendo o que nós chamamos de abalos mioclônicos. É uma crise epiléptica focal mioclônica. E pode ser que esse gato evolua. Se ele tiver uma doença cerebral, né, que isso vá piorando com o tempo, até que ele comece a fazer crises epiléticas generalizadas. Lembrando que existe uma diferença muito grande do cão que vai ter uma crise epilética para o gato que vai ter uma crise epilética. Talvez por isso até fale-se que gatos têm muito menos epilepsia do que cão. Os índices mostram o contrário. Né? Acontece que o cão, quando vai ter uma crise epiléptica, ele procura o dono. É um comportamento que a gente chama de cão chiclete. Ele fica ansioso, ele busca o dono, a atenção do dono, e aí ele vai ter a crise epilética. O gato não. Quando ele tem a percepção de que algo está errado e quando ele vai ter uma crise epilética, ele vaza, ele foge. E muitas vezes, quando o tutor começa a observar as crises epilépticas generalizadas, mais graves, isso já começou há algum tempo. Tá? Esse é o mais comum nos gatos. Okay? Reparem esse caso. O paciente está fazendo o que nós chamamos de... ele está com alterações faciais. A gente chama isso de automatismo orofacial. Automatismo porque é automático. Ele não tem controle, é involuntário. Então ele começa a fazer movimentos de mastigação, salivação, e vocês viram que ele tinha também... além da salivação e do envolvimento facial, envolvimento de um membro torácico. Olha só, fazendo fasciculação desse membro torácico também. Tá? Então isso não se generalizou, isso aí acabou sendo autolimitante, muito rápido, como vocês bem estão vendo, porém é uma crise epilética focal, motora e com componente autonômico. Reparem esse bulldog é de um grande amigo meu, professor Rodrigo Luiz, da ortopedia, um abraço para ele, e da Gabi, a esposa dele. Então esse bulldog, reparem aqui que ele faz muita salivação, deixa uma poça aqui também, ó. Então, depois de muita investigação, nós descobrimos, né, depois de exclusão de vários fatores diferenciais, que esse paciente tem crises epiléticas autonômicas somente. E aí ele faz muita salivação. Depois disso aqui ele fica um pouco atáxico quando ele levanta, depois de ter esses episódios. Episódios que estavam ficando cada vez mais frequentes. Então, crises epilépticas somente autonômicas. Somente autonômicas podem acontecer. Aqui vocês estão vendo esse gatinho fazendo essa fasciculação de músculos faciais, que vai resultar nesse mexer, né, de vibriças, e o paciente começa também a fazer o automatismo orofacial. As pupilas podem estar aumentadas, midriáticas nesses momentos, né, o sistema nervoso autonômico também sendo acometido. Isso pode ser super rápido, como vocês viram nesse gatinho, como isso pode perpetuar, conforme essas crises epiléticas vão ficando mais graves. Reparem aqui um outro tipo de alteração, em gato isso é bem relatado, onde eles fazem muito comprometimento de musculatura facial. Então, esses automatismos orofaciais que nós estamos falando, olha, ele vai começar a fazer movimentos involuntários de face, e esses espasmos faciais. E é bem interessante a quantidade de tutores que ainda, né, existe um estigma muito grande por entenderem que na Idade Antiga tinha muita associação das convulsões com pessoas que estavam sendo
possuídas por entidades malignas. Então, o próprio termo epilepsia vem lá do grego epilambidon, que significa possessão. Então, imaginem vocês, né? Quanto de estigma que não existe nisso ainda. Nos animais também isso acontece, tá, gente? Muitos proprietários procuram a gente falando assim: ai, meu animal parece que tá vendo espírito em casa. Ai, meu animal parece que tem alguma coisa esquisita nele. Ele fica observando ali. Então, assim, acreditem, tem muito estigma ainda na medicina veterinária e na medicina também. E cabe a nós, né, agentes de saúde, desmistificar tudo isso, mostrando que isso é uma alteração cerebral que precisa de controle. Reparem esse cão, mesma coisa, ele foi trazido por um tutor que falava justamente isso. Olha, eu tô com medo porque meu cachorro ele fica olhando para as coisas lá em casa e a pessoa esse aqui era do interior de Minas Gerais. E ele fica olhando como se estivesse vendo um fantasma, espírito, não sei, alguma coisa está estranha. E o que ele está fazendo? Nada mais, nada menos do que uma crise epiléptica do tipo caçar mosca imaginária. Tá? E ele fica nessa condição, como se estivesse tendo alucinações visuais. Então é muito importante que isso seja entendido primeiro pelos veterinários para que a gente explique adequadamente para esses tutores. Mostrando para vocês agora esse gatinho. Olha, vejam como... Vejam como a postura desse animal vai se alterar e esse andar meio que em círculo, com uma postura inadequada também vai acontecer. Tá? Então isso aqui, muitos tutores vão chegar e ver um animal fazendo isso, vão ficar super assustados, né? O que está acontecendo com o meu gato? Então a gente precisa acalmá-los, explicar o que é isso, o que pode ser isso, fazer as investigações necessárias. Ok? Outro gato fazendo um tipo de crise epilética, ele começa a fazer isso aí de andar em círculo, começa a ficar atáxico, começa a ter, olha só, os abalos mioclônicos nas orelhas, na face, midriático, e a partir daí isso vai evoluir para uma crise epiléptica generalizada. Reparem aí, muitos abalos mioclônicos. Então, o início focal com uma generalização secundária. Eu vou mostrar depois um cão, né? Mas é bem isso, né? O início focal que se generaliza secundariamente. Esse nós temos visto que é o principal tipo fenomenológico de crises epilépticas em cães e gatos, assim como também é no ser humano. A minoria das crises epilépticas são primariamente generalizadas. A grande maioria das vezes elas vão ser focais com generalização secundária. Lembrem-se, né, durante uma crise, o paciente pode ter salivação, micção, pode ter defecação, são sinais autonômicos, né? E tem pacientes que têm o período pré-ictal e outros que têm períodos pós-ictais, que são alterações comportamentais que podem ocorrer antes ou após. Vejam que esse animal urinou, né, durante a crise. Então esses distúrbios comportamentais antes podem durar minutos antes de uma crise, horas antes de uma crise ou até dias antes de uma crise. E tem tutor que consegue reconhecer muito bem esse período pré-ictal, pré-ictus, ou também chamado de pródromo. E no período pós-ictal a mesma coisa, tem pacientes que têm alterações comportamentais, tem alguns que chegam a ficar cegos de maneira transiente, 1, 2 dias, depois voltam ao normal. Tem paciente que fica muito atáxico, sonolento, uns que vão ficar super destrutivos, comendo muito, bebendo muita água. Isso é muito variável de acordo com cada indivíduo, ok? Reparem que ele está se recuperando, ainda tem alguns abalos mioclônicos, essa patinha, né, mostrando que parece que tem um foco pior, que era o mesmo lado que ele também estava andando em círculos, né? Então possivelmente ele tem uma alteração cerebral que precisa ser identificada. Pode ser que seja uma epilepsia idiopática, mas isso precisa ser identificado que existe um foco aí. A mesma coisa mostrando aqui num cão que faz alterações comportamentais, muito mais do que motoras. É difícil a gente afirmar aqui se ele tem manutenção da consciência, mas vejam a diferença desse cão para o gato anterior. Né? Então ele fica andando em círculos como se estivesse correndo atrás do rabo. Pensem bem, nem todo paciente que vai correr atrás do rabo, isso precisa ser uma crise epilética, isso pode ser um distúrbio somente comportamental. Mas a gente vai precisar fazer o diferencial
né? E às vezes o fármaco antiepilético ou a eletroencefalografia vai ser essencial para isso. Então, esse paciente, vocês estão vendo que corre para os dois lados, de maneira compulsiva atrás do rabo. Esse paciente, ele tinha crise epilética, ele tem epilepsia. Finalmente, né, essas alterações que eu mostrei para vocês de caçar mosca imaginária, fly biting, fly catching, como vocês podem ver nesse estudo, vem trazer uma coisa que está muito em vogue agora. As discussões estão todas voltadas para isso. Esse trabalho ele mostra 24 cães que tiveram lá seus encéfalos avaliados por eletroencefalografia, por ressonância magnética, avaliação de líquor, e a resposta a esse tipo de... Eles classificam como uma síndrome fly-catching, né? Então esse tipo de crises epilépticas recorrentes, tratadas com antiepilépticos e com antidepressivos. E, por incrível que pareça, esses animais responderam muito melhor aos antidepressivos do que aos antiepilépticos. O que mostra, e hoje existe uma linha de estudo do professor Holger Volk também e sua equipe, estudando a relação da ansiedade com o desenvolvimento de crises epilépticas. Tá? Isso é uma coisa muito recente na medicina veterinária, uma coisa que já é muito mais estudada na medicina e parece que tem todo sentido, né, esse envolvimento de distúrbios cognitivos, de distúrbios relacionados à ansiedade com a epilepsia. Tá? Então isso vale a pena vocês lerem esse trabalho também, vou deixar lá para vocês lerem.